Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje do XP-SF11, o XP Selection, né? O FOF aí da XP, que mais importante do que relatório com recomendação é onde a gestão da XP tem colocado o dinheiro efetivamente no mercado de fundos imobiliários. Valeu? Então vamos passar aqui primeiro por algumas informações gerais, né? Se você não conhece o que é um FOF, ele é um fundo imobiliário que investe em cotas de outro fundo imobiliário, basicamente. Lógico que alguns fundos imobiliários têm mudado seu regulamento para poder investir também em alguns títulos, né, de crédito, principalmente ligado ao setor imobiliário, como LCI e CRIs, mas, em linhas gerais, a ideia dos FOFs é investir em outros FOFs, tá? Então, o fundo começou em 2019, é um fundo relativamente ainda novo, está com patrimônio líquido aí de um pouco mais de 361 milhões de reais, com valor patrimonial de 8,35. Ele é gerido e administrado pela XP, possui uma taxa de administração de 1% ao ano, tendo no mínimo R$ 25, taxa de performance de 20% sobre o QCD ao IFIX, também está em linha com os outros FOFs. Alguns fundos imobiliários utilizam IPCA mais um determinado valor fixo, mas para o FOF faz realmente bastante sentido utilizar o IFIX, tá? O número de cotistas, mais de 37 mil, né, número de cotistas, inclusive ele fala que esse número cresceu 78% na comparação anual do mesmo período, né, do ano contra ano. O fundo distribuiu nesse mês aí 0,077, lembrando que ele é um fundo que negocia a base 10, tá? Ele foi convertido, né, com o intuito, creio eu, de aumentar a liquidez e aumentar justamente isso aqui, né, o número de cotistas. Então o fundo fechou, né, da data desse relatório com R$ 7,60 por cota, o que dá um yield anualizado de 12,9 e um yield em relação ao valor patrimonial de 11,5, tá? Então aqui a gente vê a composição, como eu falei, a maioria dos FOFs tem feito isso, né? Está investido também em títulos de crédito, então parte da composição dele é proveniente de rendimento dos CRIs, não só rendimento dos FIIs, né? Essa linha escura aqui, e essa pequena parte amarela aqui seria a aplicação do caixa do fundo, tá? Então aqui a gente vê que o desconto em relação à cota patrimonial, né, já ajustado com o desdobramento que teve para a base 10, está girando em torno aí de aproximadamente 10%. Na data que você está vendo esse vídeo, eu não sei quanto vai estar, mas na data desse relatório aqui, estava aí negociando a 90,05 sobre o valor patrimonial, tá? Então, ainda sobre essa questão de desconto, né? Os FOFs, eles têm trazido muito isso, que é o duplo desconto, né? Que é o desconto em si, né? O desconto, vamos dizer assim, atual, que seria aqui na visão deles de 11%, e o desconto dos ativos que estão dentro desse FOF, né? E aqui eles assumem a premissa de que há um fechamento também dos ativos do próprio fundo em relação às suas respectivas cotas patrimoniais, que seria um desconto sobre o desconto que daria 25%, tá? Aqui o gestor traz um comparativo bem interessante, né? É um dividend yield dos últimos 12 meses sobre o valor por preço patrimonial. A gente vê aqui que a XP está sendo negociada com um dos fundos aí, né, bem descontado, como talvez grande parte deles, mas que tem pago em compensação um dividend yield também, né, o quarto aqui da indústria, se a gente levar em consideração os últimos 12 meses. E se a gente levar em consideração os 3 meses, ele ficaria aqui em segundo lugar, se a gente levar em consideração o yield, tá? E também, ainda assim, negociando com um bom desconto, né? Porque, em tese, com maior o yield, né, isso tende a atrair mais investidores e esse gap em relação ao preço sobre o valor patrimonial tende a fechar, né? Então, o XPSF se apresenta como um dos FOFs melhores posicionados aí, que você vai ter rendimentos, né, maior que a média da indústria, ainda com a possibilidade de ganho de capital com o fechamento sobre o valor patrimonial, tá? Aqui a gente chega na alocação, né? Então ele está 78% investido em FIIs, né, que é a atividade core dele,
mas ele aproveita também para investir aqui 21% do seu patrimônio em CRIs diretamente, que é apenas 1% de caixa. Aqui a gente tem a distribuição por classe de FII, tá? E lembrando que isso aqui não é 100% do fundo, isso é a parte dos FIIs, que dá aí 78%, e dentro dos FIIs, né, dos ativos de fundos imobiliários, a gente tem os fundos de CRI também liderando, com 32%, a maior alocação. Então, se a gente juntar os 32 aqui com 21, dá aí 53% do fundo está ligado, né, a crédito de maneira direta ou indireta, seguida por escritórios, provavelmente vendo ainda, né, altos descontos sobre o valor patrimonial. Em quarto lugar, logístico com 15%, aí vem desenvolvimento, renda urbana, shopping. Chama atenção aqui para a pequena posição de shopping, né, do gestor, que o shopping tem se desempenhado bem ultimamente, mas o gestor não está apostando, né? Como eu falei aqui, 32% do patrimônio do fundo está em CRI, né, de fundo imobiliário, adicionalmente 21% estão diretamente nos próprios títulos de CRI. Então, isso aqui dá aí 53% de alocação de maneira direta ou indireta em ativos de crédito, tá? O gestor comenta aqui a aquisição do mês que ele fez, ele adquiriu cotas do GTLG11, né, que é um fundo do mercado logístico, do GTS Brasil Logistic, no valor de 4 milhões, tá? E aqui, talvez a parte que vocês mais gostem, né, que são quais os ativos que estão dentro da carteira, né, do gestor, que é um gestor profissional, que teoricamente tem uma habilidade superior a nós, meros investidores, pessoas físicas, tá? Então a gente vê que ele está bem diversificado, né? Não há uma grande concentração aqui. A gente tem o Tegar, que tem tido um desempenho excelente, o CPTIS, a gente vê com 5% aqui, né, o fundo de logística do RBR, tem outros fundos aqui da própria casa, o XPLG, né, logístico, tem fundo de live corporativa, o TEP, que também tem vários vídeos aqui no canal, está negociando também com um desconto absurdo, tem o próprio Vino, 11, enfim, e aqui vocês estão vendo, não vou aqui repetir um por um, tá, pessoal? E aqui ele traz a lista, né, dos CRIs, certificados recebíveis imobiliários, que o gestor investe diretamente. A gente vê que todos eles são indexados ao CDI, e ele informa aqui que a taxa média está CDI mais 3%, né, uma boa taxa, aí 76,9 milhões investido em CRIs direto, que dá 20,7% do PL do fundo, tá? Que ele dá as características, né, de cada CRI. Não cabe ler aqui para não ficar extremamente maçante, tá? E aqui a gente chega no finalzinho, na última tela. Aliás, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, né, e deixa um like. E aqui ele dá uma visão dele, né, do overview aí dos fundos de CRI. Ele comenta aqui que a Selic está alta e a inflação vem se recuperando, né? A deflação ficou para trás. Resumindo, ele está positivo no fundo de CRI. Escritório, ele vê o desconto, mas também ainda vê volatilidade no curto prazo. Chama atenção aqui para monitorar as reavaliações patrimoniais que geralmente ocorrem no início de ano para os fundos de escritório. O setor de galpão, ele também começa levemente otimista aqui com o repasse dos aluguéis, mas que pode observar também uma elevação de vacância devido à desaceleração econômica e o próprio rearranjo de algumas empresas, né, do setor que geralmente ocupa esses fundos logísticos, né? A gente vê Americanas aí como um caso emblemático, né, que tende a elevar a vacância de alguns fundos. Renda urbana também ele enxerga que ainda tem algum ganho de capital a ser distribuído. Os gestores têm conseguido repasse integral dos contratos, mas também fica atento com uma eventual desaceleração, né, das vendas e do varejo em geral. A gente viu o último dado de dezembro, que dezembro teve um aumento aí de desemprego, embora 2022 tenha fechado positivo. Dezembro já teve um grande número aí no aumento dos desempregados, né, que bate no varejo, bate na renda. E, por fim, o fundo de shopping é o que ele está, né, positivo, assim como os CRIs, que as empresas do setor de shopping, que inclusive são negociadas em bolsa, têm apresentado crescimento de vendas igualando ou superando 2019, e
continua positivo, apesar dele não estar muito exposto, como a gente viu lá em cima, né? Apenas 2% da carteira atrelado ao setor de shoppings, mas ele está bastante positivo com shopping, com CRI, o resto ele está, né, monitorando ali a situação e levemente positivo. Tá, pessoal, por hoje era isso. Não deixe de se inscrever no canal e muito obrigado pela sua atenção.